Vamos falar do Campeonato Mineiro. Semifinais, já temos os confrontos decididos, mas antes vamos falar do Cruzeiro na estreia do Leonardo Jardim, com derrota. Temos o Leonardo Jardim falando? Então vamos lá. Com certeza que eu sabia que a cobrança no Brasil é grande. Aqui no Cruzeiro os adeptos querem ganhar, os adeptos são apaixonados pelo clube. Com certeza que neste momento eles não estão felizes com a equipa e depois individualmente, às vezes individualizamos algumas situações. Mas com certeza eu penso que a equipa é um coletivo e nós sabemos que estamos todos num momento baixo e queremos superar isso. Não é somente um jogador ou outro. Estamos no início do processo e com um treinador isto não vai lá. Temos é que continuar e acreditar, e eu acho que aí eu peço o apoio aos adeptos, que são estes jogadores que nós temos. Esta é que é a equipa do Cruzeiro e temos que os apoiar e dar um pouco mais de tempo para ver se eles conseguem evoluir e ganhar também os níveis de confiança que necessitam para dar os resultados que os adeptos necessitam. Olha aí, ó, Atlético Mineiro e Tombense. Então o primeiro jogo, o Tombense decide em casa, né? Uhum. O primeiro jogo, Atlético mandante, e Cruzeiro e América, também o Cruzeiro joga primeira partida como mandante e o América a segunda. É óbvio que é um início de trabalho. Acabou de chegar o Leonardo Jardim. Foi a estreia dele com derrota para o Democrata, mas ele mesmo falou ali. Os adeptos querem vitória sempre. E ele conhece a cobrança no Brasil. E a cobrança no Brasil é pesada. Porque o Fernando Diniz tinha acabado de chegar também e perdeu a final da Sul-Americana. Já veio corneta, né? Infelizmente é assim no Brasil, não deveria ser. Mas ele já vai chegar, por exemplo, se for eliminado pelo América, já vai vir corneta, Breler. Abel, é uma situação complicada do Cruzeiro, porque resolve trocar o trabalho, depois do clube fazer contratações de impacto, contratações que comprometem muito a folha salarial, que não é fácil de trocar, porque chega o Leonardo Jardim, de outra cultura de futebol, de outro entendimento, até em termos de intensidade, de calendário, e ele vai conhecer esses jogadores aqui, porque por mais que o Léo Jardim tenha estudado quando recebeu a proposta do Cruzeiro, não é um mercado que os técnicos europeus acompanham com frequência. Então ele não conhece a dinâmica do Gabigol, do Dudu, como esses jogadores jogam, em que estágios estão da carreira. Ele vai entendendo agora, e ele até falou, esse é o momento dos jogadores experientes. Mas o Cruzeiro até aqui, ele precisa ir além dessas contratações de impacto. Porque no ano passado, chegou o Cássio, Mateuzinho, Caio Jorge, agora o Cruzeiro vai engrenar. E a partir dali, foi que o Cruzeiro não se encontrou. E com as contratações desse ano, a expectativa é gigantesca. E a diretoria resolveu mudar o trabalho e contratar um técnico estrangeiro, um técnico europeu. Então esse contexto do Cruzeiro acaba sendo até explosivo, porque já turbinou a expectativa da torcida, não tem como voltar atrás. Então os reforços estão aí, tudo que a diretoria prometeu, mas a maneira como isso acontece é muito acidentada. Então a campanha do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, por mais que seja começo de temporada, a gente relativize muita coisa, mas é muito ruim, não só de resultado, mas de desempenho, principalmente de desempenho. E aí a dificuldade é ainda maior quando a gente olha para elenco. O Cruzeiro contratou ali nomes de impacto, grandes contratações que o torcedor cruzeirense ficou feliz. Mas como equipe, como elenco, falta muito, porque aí num jogo como esse, que o Léo Jardim já poupou ali por necessidade, né, já estava classificado também, ninguém dá resposta. A exceção do Bolassi ali, marcou mais um gol. Good dia! Good dia, suco de laranja. Simpático, bonachão e tá jogando bola ali. Aproveitando as oportunidades, né? Quando é escalado, ele tá aproveitando. Mas fora o Bolassi, ninguém no Cruzeiro mostra serviço. É o Fagner ali que acertou o cruzamento, mas fora isso, partida burocrática, nada demais. O Wallace, mais uma vez, teve chance, nada acontece. Então, o Lucas Silva ali também tentou fazer algo diferente, mas do banco de reservas e até mesmo muitos jogadores do time titular simplesmente não respondem, não tem desempenho nenhum. E aí vai muito além de treinador.
vai de aspecto coletivo, que não está encaixado desde o fim do ano passado, vai de um treinador muito autoral como o Diniz, que tentou várias situações, mas o próprio Diniz admite, ele em nenhum momento conseguiu implementar as ideias dele, as ideias não fluíram. E aí, diante disso, esse é o desafio que está na mão do Leonardo Jardim, encaixar todos os pontos de um time que fez 11 pontos só no Campeonato Mineiro. Se o Cruzeiro estivesse no grupo, em qualquer outro grupo, não teria se classificado, só se classificou porque a pontuação do seu grupo era baixíssima, tanto é que os 2 rebaixados, Vila Nova e Aimorés, são do grupo do Cruzeiro. Então, é realmente preocupante o momento que o Cruzeiro vive pela falta de respostas e a necessidade de um treinador que vai conhecer o futebol brasileiro agora, de adequar sua filosofia, suas ideias de futebol para um elenco que não foi montado por ele e que não tem muito espaço mais para o técnico fazer intervenções, porque com a folha salarial que o Cruzeiro tem, já está praticamente no limite. O Léo Jardim pode olhar e ele vai ser uma ou outra contratação de oportunidade de mercado. Então realmente... Será que está no limite mesmo? Que grana tem ali, hein? Nenhum empresário é louco de sair, abrir o caminhão de dinheiro e deixar a torneira jorrar. Em um momento, bate no teto e o técnico vai ter de lidar com esse elenco. E não é que seja um elenco ruim, mas não foi um elenco moldado de acordo com as ideias dele e um elenco que tem muitos problemas de intensidade e de vários outros jogadores que deveriam dar sustância para jogadores resolverem lá na frente, que não respondem. Acho que o Eugênio já tinha falado sobre isso, não tinha, Eugênio? De chegar o Leonardo Jardim com um pensamento e o elenco, de repente, não ser de acordo com o que ele pensa de futebol. Acho que o jogo de ontem, eu não vi o jogo de ontem, mas ele botou praticamente o time todo reserva, né? Leonardo Jardim foi apresentado segunda-feira para um jogo na quarta, com o time reserva. Não dá para cobrar absolutamente nada. Não. Ele está chegando. Agora, os problemas relatados aqui pelo Breler são problemas relatados e que aconteceram desde o ano passado. E aí, não dá para cobrar dele, mas dá para cobrar dos jogadores, né, Eugênio? Mas assim, o time que entrou ontem ainda é um time reserva, que nem tem entrosamento, não está com ritmo de jogo, sabe? É um jogo que para eles não valia nada, porque o time já estava classificado. Então isso tudo é... uma junção, né, Eugênio? O clássico ruim, apesar de não ser o Léo Jardim ainda no comando, faz com que a torcida já comece a ligar um sinal de... Uma torcida que estava muito empolgada, como o Breler relembrou com os reforços, você perde do rival. Mas a maior cobrança ali não é nele, não é também dos jogadores. Sem dúvida. No planejamento ou na falta de planejamento da diretoria do Cruzeiro. Concordo. Se o Diniz... vou repetir de novo. O Eugênio está sendo repetitivo. Mas vou pegar só daqui para lá, então, só desse ano. Se eles não queriam ficar com o Diniz, e quando renovaram com o Diniz ao final do ano, eu falei aqui, Abel, quando o Diniz bateu na mesa lá e acabou se mantendo no cargo, eu falei que esse foi mais um erro. Porque o Diniz entraria naturalmente no Campeonato Mineiro muito cobrado. Se tivesse 2, 3 tropeços, seria demitido. Isso aconteceu, mas assim, não era difícil, porque ele já vinha em débito, a torcida já não queria ele há algum tempo. E aí voltou, 2, 3 jogos ali, não foi bem, acabou demitido. Então você joga fora a pré-temporada, que foi pequena, mas existiu. Ali o Diniz começou a implantar as ideias dele, isso, se fosse funcionar, ia demorar mais um tempo. Mas não, 2, 3 jogos, manda embora o Diniz. Aí não tem o técnico de imediato para contratar. Fica o interino. Esse tempo do interino é um tempo perdido. Vamos esperar para chegar o homem aí. Quando o homem chega... Aí chega o homem. O primeiro jogo é com o time reserva. Não dá para cobrar. Não dá para cobrar porque falta planejamento. Falta compreensão do que está sendo feito. Aí chega também o técnico com um discurso de intensidade para dirigir um elenco que tem mais técnica do que intensidade. Então isso tudo é difícil. Então eu não vou cobrar do jogador, vou cobrar que a direção do Cruzeiro tenha um planejamento mais razoável, mais profissional, que a gente não está conseguindo ver. Vamos ver, agora vem as finais aí. Difícil imaginar que o Cruzeiro vai arrebentar nas finais, vai ser campeão mineiro, mas pode acontecer, é futebol. E a partir daí, Campeonato Brasileiro. Acho que durante o Campeonato Brasileiro há a possibilidade do trabalho do Leonardo Jardim começar a render seus frutos, se é que vai render.